a herança do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vai passando o seu copinho aí pro irmão que está na ponta. Pode ir sentando, tomando o seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso 12º dia do nosso jejum. Espero que você esteja firme e forte aí, em nome de Jesus. Ontem nós tivemos GC, ontem eu não pude estar lá, mas foi uma benção, não foi? Que eu não fui? Que é bom mesmo, né? Glória a Deus. Mas semana que vem estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém? Bom, na terça-feira eu compartilhei com você sobre 3 raízes tóxicas que eu creio que o Senhor já arrancou da nossa vida. Amém? Você crê comigo ou não? Então essas 3 raízes, elas já foram arrancadas de nós. E não apenas arrancar essas raízes é necessário, mas também nós precisamos plantar boas sementes. Não adianta querermos arrancar as pragas, se não plantarmos boas sementes no lugar. Por quê? Porque onde há boa terra, se não houver cuidado e novas plantações, as pragas sempre existirão. Então hoje nós vamos plantar. Hoje eu quero compartilhar com você algumas boas sementes para substituírem essas raízes malditas que foram arrancadas da sua vida. Amém? E essas sementes que eu quero falar com você hoje, na verdade, se trata de uma perspectiva de vida. Hoje eu quero falar com você sobre as lentes da graça. Nesses dias, eu e a Aline, nós descobrimos que existe olho viciado. Sabe o que é um olho viciado? É um olho que acostumou com o óculos e ele não consegue ficar sem o óculos. Até aí tudo bem. O problema é quando ele se acostuma com um problema que ele não tem. E é com base nessa perspectiva que eu quero falar com você sobre isso. Porque a lente que nós colocamos nos nossos olhos determinam aquilo que nós vamos viver. Então, imagine que você não tem miopia, você usa um óculos com grau de miopia. Com o passar dos anos, o seu olho vai acreditar que você tem o quê? Miopia. Por quê? Porque ele está vendo a partir da lente da miopia. Imagine que eu te dou um óculos com a lente tudo verde. Você começa a ver tudo verde, mas quer dizer que está verde? Mas para você está. Por quê? Porque você está vendo as coisas a partir daquela ótica, daquela lente. Então, na verdade, o mundo que nós vemos, a vida que vivemos, está muito relacionada à lente que nós carregamos. Por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Interessante que amoldar é entrar na forma. É quando você tem um padrão estabelecido, uma forma. Sabe o que é isso? Entende? Se é roupa, qual a forma da sua roupa que você está usando, da sua camisa? Ela tem uma forma. Então,
para todas as camisas, a forma, o molde é o mesmo. Então o tecido tem que se amoldar, ele tem que entrar na forma. Esse é o sentido do que Paulo está dizendo. Então não entre no molde, na forma do sistema desse mundo. Mundo aqui não é o mundo do diabo, não é o mundo pecaminoso. Mundo aqui é o mundo religioso. São sistemas de crenças do mundo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então Paulo está dizendo que nós não podemos ter a mesma mentalidade do mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo para nós que existe uma vontade de Deus que quer ser estabelecida na nossa vida, mas que existe uma ótica, existe uma lente mundana que nos impede de viver essa vontade de Deus para nós. E aí Paulo está dizendo que para que nós acessemos essa boa, agradável e perfeita vontade, precisamos renovar a nossa mente. Então entenda que se eu estou com óculos verde e tudo está verde, não é colorindo as coisas que eu vou mudar. Se eu estou com uma visão que ela está vendo coisas para além da realidade, não é fora que as coisas precisam ser mudadas, é dentro. E a palavra de Deus nos ensina que a transformação não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro. Então um vício não é vencido através dos hábitos. Eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar minhas amizades, eu vou mudar os lugares que eu vou, e aí eu vou parar com o meu vício. Isso é mentira, isso é sistema do mundo. Mude as coisas e você mudará a si mesmo. Essa não é a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é: você precisa mudar primeiro dentro, para depois mudar fora. Então como mudar com relação ao meu vício? Primeira coisa, mudando a minha mentalidade, a minha visão com relação a mim mesmo. Eu preciso entender que aquele vício, ele é um erro na minha visão. Ele é o verde dos meus óculos. Ele é a miopia inexistente nos meus olhos. Se eu olhar demais para o vício, eu vou criar um vício. Se eu olhar demais para uma lente de miopia sem ter miopia, meu olho vai acreditar que eu tenho miopia. Então uma grande questão é: se eu quero viver uma transformação, eu preciso mudar a ótica para onde eu estou enxergando. Amém? Então a transformação, ela acontece de dentro para fora. Por isso que o evangelho é problemático, porque não há evidências de que a pessoa está no processo de transformação. Porque a transformação começa onde? Dentro. Nem às vezes a pessoa percebe que ela está em transformação. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ter o sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? Aparência. Às vezes você aparenta ser transformado, mas você não é. Às vezes você aparenta crer na graça, mas você não crê. Por quê? Porque não tem como a gente validar isso. O tempo é quem vai demonstrar essas coisas. Por isso que, qual é o meu papel? Colocar o óculos certo em você. O meu papel é revelar a graça de Deus para você, para que ao olhar para a graça transforme você. Agora acredite em mim, o contrário também é verdadeiro. Se você olhar demais para a lei, você vai se transformar em um legalista. Tudo aquilo que você olha é aquilo que vai determinar quem você é. Então quer dizer que, na verdade, a ansiedade que nós sentimos no nosso dia a dia não é um sentimento. A preocupação que nós temos do nosso dia a dia não é apenas um sentimento. Na verdade, tudo isso é a evidência, é o resultado de uma crença errada. Então, se eu terminei o meu dia
desesperançoso, agitado, perturbado, alguma crença errada foi ativada nesse dia. Eu usei o óculos errado. Você está entendendo? Então, se queremos mudar como nos sentimos, precisamos mudar no que? Eu sinto que eu estou tendo um vício, eu sinto que eu estou sendo dependente de alguma coisa, esse é o meu sentimento. Qual é a raiz? Crença. Então, para mudar o meu sentimento, eu preciso mudar a minha crença. Então, eu estou acreditando que eu preciso daquele vício para sobreviver. Eu estou acreditando que se eu não tiver isso, eu não vou ser completo. É uma crença errada que está produzindo um resultado errado. Você está entendendo? Você está entendendo? Por que eu não posso ensinar para as pessoas que ela vai perder a salvação? Porque quando ela tiver o sentimento de que ela não agradou a Deus, o resultado será ela achar que ela perdeu a salvação. Às vezes ela não perdeu, mas o sentimento linkou com a verdade, com a mentira baseada na verdade que eu dei para ela. Aí porque ela acredita que ela perdeu a salvação, o sentimento manifesta a crença. Diga comigo, os meus olhos, a minha lente determina os meus resultados. Se queremos mudar como nos sentimos, precisamos mudar no que acreditamos. Aí eu me sinto fraco. O problema não é o que você está sentindo, é no que você acredita. Eu sinto que eu não dou conta. Esse não é o problema, é no que você está acreditando. Sentimentos são passageiros, mas crenças são determinantes. É aqui que está o problema. Amém? Nós falamos na terça-feira sobre arrancarmos essas mentiras que se tornam crenças na nossa vida, de vergonha, de medo, de condenação. E hoje nós vamos substituir isso. Nós vamos plantar novas sementes na sua mente. Nós vamos tirar essa ótica do Satanás e colocar uma ótica de graça sobre a sua vida. Amém? É o que a palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:21. E que eu preparei uma mensagem sobre isso, um dia eu vou pregar. E o tema dessa mensagem é a grande troca. Na verdade eu preguei ela sábado, né? A grande troca. Que troca é essa? 2 Coríntios 5:21, Paulo nos ensina que Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Preste atenção no seguinte, há uma troca mútua aqui. Qual é a troca? Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos. Jesus não tinha pecado, nós tínhamos. Então Deus pegou os nossos pecados, natureza e atos pecaminosos, e colocou em Jesus. Jesus não se tornou pecado porque ele pecou. Porque o texto está dizendo, aquele que não tinha. Então Jesus nunca pecou. Ele não sofreu por causa de natureza pecaminosa, nem por atos pecaminosos, porque ele não tinha. Mas Deus, na sua soberania, no seu poder, pega a natureza humana pecaminosa, pega os atos pecaminosos e lançam sobre Jesus. E Jesus vai morrer por aquilo que não é dele. Ele vai morrer sendo representante da humanidade. Isso aqui é o que nós aceitamos, nós entendemos, mas não é só isso. Existe uma segunda parte. Ele diz, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então quando Jesus morre, por isso é importante você entender que a morte e a ressurreição de Jesus são importantes. Se Jesus morre apenas, ele apenas levou em si o pecado da humanidade, o pecado está perdoado, a humanidade está livre para viver a vida dela, mas ela continua longe de Deus. Apenas o pecado está resolvido.
Eles vão continuar sendo judeus, vivendo pela lei e buscando salvação diante da lei. Pecado eles não têm mais, estão plenamente perdoados, mas não têm acesso a Deus. Estão entendendo? Só que o texto diz que Jesus ressuscita, e aí quando Ele ressuscita, aí Ele nos dá uma nova natureza, uma nova identidade. Ele cria uma nova espécie de seres humanos, a espécie daqueles que tinham a natureza pecaminosa, mas Jesus levou. Jesus levou? Levou? Levou. Agora, preste atenção, a fim de que nele nos tornássemos. Então a mesma troca vai acontecer aqui. Para morrer, Jesus levou a nossa natureza e os nossos atos pecaminosos, mas ao ressuscitar, Ele nos deu da natureza dele e da justiça dele. Então entenda o seguinte: ao morrer, Jesus assumiu a minha identidade. Ao ressuscitar, Ele me deu uma nova identidade. Então é uma grande troca, uma troca mútua. Então quem eu era, eu não sou mais. E quem eu sou, não sou por causa de mim, sou por causa dele. Amém? Por isso que nós declaramos que somos quem Cristo é, porque só por causa dele é que nós temos essa nova natureza. Amém? E aí entra a concordância, né? Jesus pecou para se tornar pecado? Não. Eu tenho que fazer atos de santidade para ser santo? Senão não é troca, né? Agora, uma vez que nós temos essa base, dessa identidade, então vamos plantar as nossas sementes. 3 sementes que eu quero passar com você rapidamente. Primeiro, no lugar da vergonha que nós falamos terça-feira, nós plantamos a semente da justiça. O que é a vergonha? Os nossos atos pecaminosos, as nossas falhas, a nossa culpa. Mas uma vez que nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, nós somos a justiça de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: você é justo em Cristo. Fala até ele acreditar, diga: você é justo em Cristo. Por causa de quê? Por causa da minha nova identidade. Então todas as vezes que eu me sinto culpado, todas as vezes que eu olho para o meu pecado, eu estou olhando para uma natureza inexistente. Eu estou olhando para um passado que não existe mais. Quando você diz que você é pobre, miserável, pecador, você está pisando o sacrifício de Jesus. Quando você diz que você é alguém inadequado, que você é culpado de alguma coisa, você está pisando o sacrifício de Jesus, porque para Deus você é justo. Amém? Sua identidade não é definida pelo seu erro, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus. O sacrifício dele é perfeito. Você e eu não somos perfeitos, mas o sacrifício dele foi perfeito. Você crê nisso? Olha para você ver o quanto que a lente é um problema. Se eu digo que você, que nasceu de novo em Cristo, é um pecador, eu não estou afrontando você, eu estou afrontando a Cristo. Então eu estou dizendo para Deus que o sacrifício não era perfeito. Porque se de fato restou pecado em você, natureza em você pecaminosa, Jesus não era perfeito. Quando Deus olha para você, Ele não vê sua falha, Ele vê a justiça do seu Filho. Quando Deus olha para a terra, Ele só vê dois seres humanos, Adão e Cristo. Somos 8 bilhões de pessoas, Deus só vê 2 pessoas, Adão ou Cristo. Quando você ora, Deus não vê você, Deus ou vê Adão ou vê Cristo. Quando você peca, Deus não vê você, Deus vê Adão ou Cristo.
Aí a minha pergunta é: Adão pode ter as suas orações respondidas? Não. E Cristo? Então por que orar com dúvida se Deus vai te dar ou não? É simples, sua crença. Seu óculos está errado. Você está orando a partir da ótica de Adão e não a partir da ótica de Cristo. Por isso que Jesus ensinou: tudo que vocês pedirem em meu nome, se crerem, vocês receberão. Aí a tradição, aqui é tradição agora, não é Bíblia. Aí a tradição da igreja diz que nós temos que orar finalizando a nossa oração em nome de Jesus. Porque é a visão que a tradição teve desse versículo. Mas Jesus nunca disse para terminar as frases em nome dele. O que ele disse é: vocês vão orar e meu Pai vai ouvir como se fosse eu pedindo. Vocês vão orar no meu nome. Nome ali é representação. Ao orarem, será eu orando por vocês. Mas aí a tradição colocou: não, você tem que terminar. Já viu quando alguém ora e não termina no nome de Jesus? Parece que a oração não acabou. Porque é tradição, é cultura religiosa, não é Bíblia. Jesus certa vez ele diz assim para os discípulos: vocês ainda não oraram no meu nome. Os discípulos nem sabiam que era. Como assim? Ele falou: não, virá o dia em que vocês orarão ao Pai em meu nome e Ele vos dará. Não é que você vai terminar a frase em nome de Jesus, porque senão qualquer um pode usar. Se é só uma frase, se é uma palavrinha mágica, qualquer um pode usar. Mas não é sobre uma palavrinha, é sobre uma identidade. Eu sou filho de Deus em Cristo. Eu não sou mais filho de Adão, eu sou filho de Deus em Cristo. Minha ótica mudou. Então quando eu oro, não sou eu orando, é Cristo. Agora, quando eu sofro, quem está sofrendo? Quem está sofrendo? Cristo. Então quando eu peço socorro a Deus, quem está pedindo? É só você mudar a ótica, que você vai perceber que quem tem prazer em atender suas orações é Deus. Porque não é sobre você, é sobre Cristo. Quando você passa por ataques malignos, não é você. Por isso que é uma afronta nós dizermos que nós somos derrotados, porque estamos dizendo para Deus que Jesus é derrotado. O diabo não pode derrotar a Cristo. Fala um amém. Amém. E se o diabo não pode derrotar Cristo, você está onde? Em Cristo. Então você é um mais que vencedor em Cristo. Então, uma vez que nós colocamos essa justiça sobre nós, nós não precisamos mais nos esconder, porque já não é mais sobre nós, é sobre o Filho. E Deus sempre honrará o seu Filho. Amém? No lugar do medo, nós precisamos plantar a semente do perdão eterno. Nos dias 1 e 2 de outubro, nós vamos fazer aqui um seminário, onde eu vou falar sobre perdão. Sobre o perdão de Deus para nós. Obrigado, irmão. 2 aí, né? Tá bom. Perdão não é algo simples. É algo poderoso. Tem gente que diz que falar sobre perdão é falar sobre coisas básicas. Não é. O perdão é a fonte de tudo que nós vamos acessar em Deus. Se você não é perdoado, você é condenado. E condenados não têm direito a nada. Mas se você é perdoado, você é filho. Filho tem direito a tudo. O perdão faz toda a diferença. Mas uma vez que nós temos a ótica da lei, a ótica do mundo, se você é condenado, você deve ser punido. Se você falhou, você tem que ser punido. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você tem que ser punido. E pior, Deus pode te abandonar. Deus pode te largar no meio do caminho. Essa é a ótica do medo.
Quando você sente medo, o que você está dizendo é que você não entendeu o quanto você é perdoado. Nós precisamos compreender, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Não é apenas de alguns, não é de poucos, é de todos. Todos. Digo, todos os meus pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus. Olha que coisa. Perdoado pelo sangue. Não porque nos arrependemos, não porque fizemos alguma coisa, mas por causa do sangue. Então quer dizer que, se eu entendo que eu estou em Cristo, se eu faço parte do corpo de Cristo, onde está o sangue? No corpo. Então não tem essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para ser perdoado. Não, o sangue já está sobre mim, 24 horas por dia. Quer ver por que é um problema você não entender isso? As pessoas dizem que se Jesus voltar, se estiver em pecado, você fica, não fica? E se Jesus voltar e você tiver acabado de cometer um pecado, o que vai acontecer com você? Ou pior, e se ele voltar e você estiver pecando? Não vai dar tempo de você ir atrás do sangue, né? Onde é que está o sangue? Por isso que eu preciso ter consciência. O perdão não é algo que está lá. O perdão está aqui. O perdão é contínuo sobre a minha vida. Eu não vou buscar o perdão. O perdão já está sobre mim. Meus pecados passados, presentes. O que é um presente? O que eu estou fazendo. Então o ato de você estar pecando, Deus já está liberando, juntamente com o seu pecado, o seu perdão. Está vendo por que eu tenho que fazer seminário? O amor do Pai por você não é baseado na sua performance de hoje, mas no sacrifício de Jesus. Pastor, se Jesus voltar e eu estiver pecando, o amor de Deus não é baseado na sua performance? Esse é um problema, irmão. A pessoa vive a vida inteira em santidade, aí por causa de um pecado ela vai ficar. Que Deus amoroso é esse? Tem nada de amor aqui não. Então quer dizer que igual algumas religiões pregam, se eu pecar uma vez não tem perdão mais? Que amor é esse? Não é sobre o que nós estamos fazendo hoje, mas é sobre o que Jesus fez no passado, e Ele fez de uma vez por todas. A cruz de Jesus, Paulo vai falar sobre isso. A cruz de Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. O que significa? A cruz é um ato atemporal da história. A cruz de Jesus, ela resolve o problema de quem veio antes dela, de quem estava durante ela e quem veio depois dela. Ela está no tempo de Deus e não no tempo humano. Por isso que Deus pode perdoar todos os nossos pecados. Por quê? Porque é um ato contínuo. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Jesus fez, e de uma vez por todas. Se eu acho que eu preciso ir atrás do perdão quando eu peco, então quer dizer que a solução não é vitalícia. A solução não é completa. Está faltando algo. Terceiro, no lugar da condenação, nós precisamos plantar a semente da aceitação. Quando você entende quem você é, você não precisa mais crer que você precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Sabe aquela história? Eu preciso me esforçar mais em Deus, preciso melhorar mais em Deus. Isso é o quê? É uma lente do mundo, é um pensamento do mundo. Porque a crença por detrás é: do jeito que eu estou, eu não estou aprovado. Do jeito que eu estou,
com o que eu estou fazendo, Deus não está satisfeito. De novo, quando Deus olha do céu à terra, Ele não vê você, ou Ele vê Adão, ou Ele vê... Se você está dizendo que você não é bom o suficiente, então quer dizer que você não está em Cristo. É isso que você está dizendo? Está dizendo, Senhor, estou em Adão ainda, por favor, me salve. Você não precisa se esforçar mais para ser aceito por Deus. Você já é 100% aceito. Você já é plenamente aceito. Deus colocou na antiga aliança, no Antigo Testamento, uma forma de nós enxergarmos isso. Deus determinou que todas as vezes que um israelita pecasse, ele deveria ir até o templo, fazer um sacrifício a Deus. E ao ir ao templo, ele ia apresentar ao sacerdote a oferta pelo pecado. Geralmente era um cordeiro, mas dependia da classe social da pessoa. Ele trazia esse animal. E é interessante, né? As pessoas dizem que para sermos perdoados nós temos que confessar o pecado. Só que nem na lei existia isso. Se a pessoa está vindo fazer o sacrifício é por quê? Se saber qual que é? Já sei que você é um pecador. Então a pessoa já chegava, todo mundo sabia lá, pecador. Você vê que a pessoa andando com o cordeirinho no braço, já sabe lá, pecou de novo. Pecou. Dura que você vê ele todo dia lá, pecou de novo, pecou de novo. E a lei era assim, você podia ir quantas vezes no dia você quisesse, estava tudo certo. E aí, ele chegava diante do sacerdote, e o texto de Levítico é claro. O sacerdote iria examinar o animal. Examinar quem? Como é que o animal fez? Não tinha que sentar o irmãozinho, senta aqui. O que foi que você fez? Vamos saber se essa oferta aí vai cobrir pelo menos esse pecado que é que você fez. Não. O ofertante nunca era questionado, porque ele já era pecador. Um pecadão, um pecadinho não ia mudar nada, ele é um pecador. O que Deus quer saber é do sacrifício. Aí todo o animal deveria ser examinado. Se o cordeiro fosse aceito, se o animal fosse aceito, o ofertante era aceito. Então era examinado o animal para ver se não estava manco, se não era cego, se não tinha defeito. Não tendo defeito, sabe o que o sacerdote fazia? Ok, está aprovado. Põe a sua mão sobre a cabeça do animal. Põe sua mão, pode tirar. Tchau, vai com Deus. Pegava o animal, matava o animal e o homem ia embora. Porque quando se trata do pecado, não é sobre o pecador, é sobre a oferta pelo pecado. Por isso que o livro de Hebreus diz que se nós negligenciarmos o Cordeiro de Deus, não haverá salvação. Por quê? Porque não existe mais nenhum sistema de salvação no mundo. A lei não pode nos salvar, nada pode nos salvar. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus para nós. Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Agora, olha o problema disso. Se você diz ainda que você é culpado de alguma coisa, você está dizendo que o Cordeiro de Deus era imperfeito. Se o diabo ainda consegue acusar vocês estão de conluio e vocês estão dizendo que o Cordeiro de Deus tinha mancha. Porque apenas o pecador, ele não seria perdoado se o animal não fosse perfeito. E o que ele tinha que fazer se o animal fosse imperfeito? Pegar outro. Olha a solução de Deus. Isso não te salva, arruma outro. Isso não te salva, arruma outro. A ideia é a mesma. Enquanto você não encontrar o Cordeiro de Deus, não há salvação. Você encontrou? Está resolvido. Não há o que fazer. Não, pastor, mas é porque eu. Irmão, dane-se você. É sobre Jesus. Não é sobre nós.
Eu não consigo. Crença errada, muda, tira esse óculos, põe um óculos de Jesus. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Muda, põe um óculos de Jesus. Por quê? Porque se o Cordeiro de Deus era perfeito, o ofertante era Jesus. Hoje é o nosso Cordeiro. Dizer que você não é aceito é dizer que o sacrifício não foi aceito. Vê como é sério? É por isso que haverá um juízo. Porque Jesus vai, o que o Pai vai querer requerer naquele dia é, para o lado de cá, os cordeiros, por lado de cá os bodes. Quem é os cordeiros? Os que mataram os que estão debaixo do sangue do cordeiro. Os bodes, quem não tem? Aí ele vai dizer, passa-os para cá, e os de cá, e aí, por que vocês não aceitaram o sacrifício? É só isso. Quando o diabo vem contra você, ele não quer saber o quanto bom você é, ele quer saber o quanto de revelação do cordeiro você tem. Porque se a sua revelação for pequena, você é uma presa fácil. Mas se você tem revelação do Cordeiro, ele nada pode fazer, porque o Cordeiro é perfeito. Amém? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade hoje. Tirar essas lentes estragadas. Se você está vendo medo, vergonha, culpa, condenação, qualquer coisa em você, que não tem como ver em Cristo, você está vendo errado. Ah, Deus vai me abandonar. Mentalidade errada. Ah, estou sentindo que eu estou sozinho. Mentalidade errada. Estou sentindo que eu não dou conta. Mentalidade errada. Estou sentindo que não vai dar certo. Mentalidade errada. Se queremos mudar o que sentimos, precisamos mudar o que acreditamos. Vamos ficar de pé? Coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo hoje. Eu tiro as lentes da vergonha e visto a lente da justiça. Eu sou justo em Cristo. Eu tiro as lentes do medo e visto o teu perdão eterno. Eu sou perdoado para sempre. Eu tiro as lentes da condenação e visto a lente da aceitação. Eu sou aceito e amado. Eu não sou quem eu era. Eu sou quem Cristo é. Eu tenho o que Cristo tem. Eu posso o que Cristo posso. E nessa verdade eu descanso. Pai, que isso seja uma verdade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa estabelecer isso sobre nós. Espírito Santo, que todos os dias ao levantarmos pela manhã, coloque sobre nós essas óticas, essas lentes da Tua graça. Lembra-nos que não é sobre nós, é sobre o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus é perfeito. E Ele tira, aniquila todo o pecado. E nos dá toda a justiça. Nós somos plenamente abençoados, aceitos. Não há nada que nos condene. Por isso podemos orar e crer que o Senhor fará. Por isso podemos pedir e crer que o Senhor nos atenderá. Porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Nós tomamos posse dessa verdade. Nós declaramos essa verdade evidenciada sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Aleluias. Pega aí os seus alvos de oração. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Com os teus olhos fechados, vamos neste momento apresentar os nossos objetivos. Aleluia. Senhor, começamos a apresentar, Senhor, os nossos alvos na oração. Senhor, apresento os meus alvos, Senhor, pessoais. Senhor, que o Senhor possa mover aquilo que eu não consigo mover, Pai. O Senhor sabe da minha necessidade naquilo que eu estou apresentando, Senhor. Eu creio que cada um, Senhor, que está com essa fé ativa, Senhor, também está declarando, está confiando que já está, Senhor, já entregue em nossa mão a vitória. Porque nós estamos movendo na fé, Senhor. E nós já aceitamos e concordamos, já liberada, Senhor. E nós agradecemos por nós tomar posse, Pai, desses 3 pedidos nossos, Pai querido. Que seja qual for a área que os teus filhos, as tuas filhas estão fazendo. Mas nós já decretamos a bênção, Pai. E a vitória em nossas mãos, em nome de Jesus. Também apresentamos, Senhor, neste momento, a nossa oração em comunidade. Senhor, o Senhor sabe daquilo que cada um, Senhor, aqui precisa. Não só os que estão aqui, mas os que estão em casa. Aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui. E aqueles que também, Senhor, estão fazendo em suas casas. Que eles também, Senhor, venham compreender que a igreja, ela não move sozinha. Ela precisa, Senhor, de estar conectada com o corpo de Cristo. E aqui nós estamos, Senhor, unidos no corpo de Cristo. Então que o Senhor concede, Senhor, os nossos pedidos. Que seja aqueles que estão distanciados, fora, Senhor, deste corpo. Por alguma, Senhor, decepção, alguma frustração. Algo, Senhor, que travou a fé deles. Mas que o Senhor venha mover. Que o Senhor venha retirar a pedra do meio do caminho. Venha tirar, Senhor, a lente errada, como hoje nós entendemos. Mas que nós venhamos, Senhor, ser um corpo saudável. Um corpo edificado nas promessas do Senhor. Aqueles que até estão na tua presença, mas ainda não entendem, Senhor, como é grande essa graça. Como é grande, Senhor, o poder do mover dessa graça em Cristo Jesus. Mas que nós venhamos acatar cada entendimento e colocar na prática. Para que nós venhamos, Senhor, usufruir mais e mais da graça liberada. Mas que nós venhamos entender, Senhor, que nós precisamos estar ligados no corpo de Cristo. Então renova a estrutura física, renova a fé se está abatida, que multiplica cada vez mais, Senhor, porque sabemos que os dias, Senhor, já estão mal, mas também entendemos quando nós apresentamos o Senhor, Pai, o dia é perfeito, o dia é gratificante. Então que nós venhamos como igreja do Senhor, já ligados, Senhor, um com o outro, aprender, Senhor, orar, interceder como aqueles que estão enfraquecidos na fé, mas anima o abatido, fortalece o que está prostrado, Pai, e juntos, cantando, adorando, invocando o nome do Senhor, e apresentamos, Pai, também os nossos objetivos, daqueles que querem alcançar a salvação. Talvez, Senhor, só falam da boca, mas o Senhor conhece o coração. Mas enquanto isso, Senhor, que eles só falam pela boca, nós vamos mover o sobrenatural neste momento. Que o Espírito Santo começa, Senhor, a incomodar os teus filhos, Pai. Aqueles que nós apresentamos na oração.
Aqueles que têm os pedidos, Senhor, para alcançar parente, amigos, vizinho, até mesmo irmãos da igreja que ainda não são salvos, só são cultuantes, Pai. Alcança, Senhor, para que possamos viver o reino do Senhor aqui na terra, para que possamos compreender, Senhor, que a salvação está liberada para todos, e esses que nós apresentamos venham alcançar a salvação. Então quebra as cadeias que prendem essas pessoas, tira os cadeados espirituais, tira as trevas, Senhor, que estão, Senhor, atrapalhando o mover do Espírito Santo, mas que eles possam alcançar também, Senhor, aquilo que nós estamos alimentando hoje, entendendo hoje, para que não seja, Senhor, tarde para eles. Mas enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós estamos nessa terra, que o Senhor alcança aqueles que não têm a salvação, Pai. Alcança e coloca, Senhor, aonde o Senhor quer que cada um membro esteja no corpo de Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. E cremos que nós já tomamos posse de cada pedido e agradecemos por essas vidas já salvas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ofertar ao Senhor para a gente encerrar. Pai, nós encerramos esse momento, selamos esse momento através das nossas ofertas. Que tudo aquilo que foi gerado, declarado, possa se manifestar, Senhor, sobre a nossa vida. Que nós possamos seguir como as lentes certas, firmados na Tua graça, na Tua verdade. Que toda raiz maligna, que toda lente maligna seja arrancada, quebrada da nossa vida. Toda crença maligna, mundana, religiosa, seja quebrada de nós. Que apenas a verdade da Tua graça seja manifesta e evidente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã será o último dia dessa semana. E eu creio que o Senhor tem reservado coisas boas para nós amanhã. Amém? Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.